É meio desagradável ter que falar sobre política com pessoas que não levam o exercício do sufrágio a sério. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre os motivos sobre os quais muitas pessoas exercem o seu direito de votar de forma tão irresponsável e aí por vezes até inescrupulosa, de forma que elas tenham uma conduta que venham a prejudicar elas próprias em relação daqueles que fazem e instigam os outros a fazerem. É por esse motivo que eu vou abordar esse conteúdo, que eu estou respirando até fundo para arranjar fôlego para abordar esse assunto que me causa muita raiva e muito indignação em ter que abordar esse assunto em pleno século XXI. Mas é imprescindível e eu recomendo que você assista esse conteúdo até o final, pois a reflexão vai valer muito a pena. Eu vou fazer uma breve abordagem histórica para que nós venhamos a entender o desfecho pelo qual nós estamos vivendo nesse momento. Sem entrar muito em detalhes, não se preocupe que eu não vou abordar questões de contextos históricos, não vou dar aula de história aqui. Meu conteúdo aqui é direto e objetivo para facilitar o entendimento. O período colonial brasileiro é dividido em dois períodos, o período pré-colonial e o colonial propriamente dito. Eu vou me ater especificamente ao período colonial. Preste atenção, de forma direta e objetiva. Naquele período, a coroa portuguesa, que estava explorando o Brasil, veio até o nosso território explorar economicamente o nosso espaço e, ao mesmo tempo, garantir a proteção desse espaço contra a invasão de outros estrangeiros. Que se dane o povo que morava aqui, o meio ambiente, a qualidade de vida do nosso povo e assim por diante. A preocupação era única e exclusivamente para os fins econômicos a que se destinava a coroa portuguesa a se beneficiar, a se auto-beneficiar. Tranquilo? Entendido até aqui? Pronto. Naquele contexto, como uma forma de expandir melhor e melhor explorar todo o território brasileiro, a administração colonial portuguesa descentralizou-se politicamente, atribuindo a pessoas que detinham posse financeira para que elas explorassem determinados locais que foi denominado pelos historiadores de capitanias hereditárias, que eram espaços de terras do nosso território explorados por alguns serventes, alguns cidadãos portugueses. Como eu acabei de abordar, toda aquela estruturação política visava tão somente ao lucro. Porém, no decorrer dos anos, a conformatação da política exploratória portuguesa veio sofrendo mudanças, mas o paradigma, aquele modelo, manteve seu status quo, ou seja, continuou tendo como único objetivo apenas explorar economicamente o nosso território. E, naquele contexto, explorar os povos que aqui habitavam por meio de falsas promessas que hoje conhecemos como escambo, que era a troca de produtos portugueses em troca de iguarias ou de recursos naturais que eram trocados entre os habitantes que aqui viviam, no caso os índios. Observem que eram objetos que para os indígenas não tinham utilidade nenhuma, não tinham validade para nada. Eram como se fossem hoje as falsas promessas de políticos que exploram, enganam pessoas para que eles se reelejam, mas que na vida daquelas pessoas não faz nenhum tipo de benefício, não traz nenhum tipo de vantagem, apenas um mero e momentâneo atenuação do seu sofrimento ou de uma vantagem psicologicamente que eles são induzidos a achar que vão ter algum benefício para as suas vidas. Eu estou falando exatamente daquelas pessoas que ajudam durante as campanhas políticas a eleger determinados políticos sob falsas promessas ou sob algumas remunerações que atenuam o seu sofrimento, e eu entendo perfeitamente essas pessoas que se subordinam a trabalhar para pessoas que em condições normais não fariam se não precisassem. Mas essas vantagens, esses trabalhos que essas pessoas, por necessidade, acabam tendo que se submeter, acabam elegendo essas pessoas que, posteriormente, depois de eleito, continuam explorando e praticando condutas políticas que só denegridem e mantêm essas pessoas no limiar da miséria ou
muito pouco acima disso. Diante de toda essa conjuntura, nós podemos perceber que desde o período colonial até o período atual, o povo brasileiro sempre foi subjugado a trabalhar e a ser alienado, enganado, para manter aqueles que os exploram no status de soberania, no status de dominação política e econômica. A diferença é que nos dias atuais nós temos a prerrogativa de escolher aqueles que irão deter os principais postos políticos de comando. Então, é possível entender que há um resquício dessa subalternidade, desse mar de ignorância, desse mar de alienação, que desde o período colonial existiam índios que exploravam outros índios em prol dos ganhos econômicos dos colonizadores. Não é diferente das pessoas que também são exploradas e ajudam a explorar outras pessoas, sejam economicamente ou seja ideologicamente, alienando, enganando, passando informações erradas. Por isso que nos tempos atuais está sendo tão combatido essas questões da fake news e de mensagens e de informações desencontradas, mentirosas, inverídicas, para alienar as pessoas a apoiar determinadas pessoas em detrimento de outras. Então, nós precisamos entender que tudo isso faz parte de uma conjuntura política exploratória, que se visa a enganar as pessoas e que teve uma raiz desde o período colonial. E onde eu quero chegar com toda essa conversa exatamente? É que desde o período colonial, aqueles índios, aqueles conterrâneos que tivessem porventura sido punidos por estarem explorando e alienando os seus compatriotas, os seus semelhantes, a não se serem subalternos, a não serem vitimizados, explorados, enganados por aqueles colonizadores, hoje nós não estaríamos sendo tão massacrados por toda essa conjuntura sociopolítica que nós estamos vivenciando, em função dessas pessoas que votam de forma irresponsável e não são punidas por isso. Em função daquelas pessoas que no período colonial exploravam seus semelhantes e também não eram punidas por isso. Muito pelo contrário, eles ajudavam inclusive a castigar e até a matar aqueles que porventura se voltassem contra a coroa real portuguesa no período colonial. Nada muito diferente do que acontece nos tempos atuais. Parece, às vezes a gente para observar a atual conjuntura sociopolítica atual e a gente fica se perguntando que parece que não é suficiente um serviço público de saúde precário. Não é suficiente uma segurança pública ineficaz, demorosa e por vezes até insegura. Tem pessoas que têm mais medo da polícia do que da própria criminalidade que existe naturalmente nas ruas. Parece que não é suficiente a precariedade e a ineficiência de um serviço de educação pública que está precário e pairando ao colapso, que não forma cidadãos, tampouco os prepara para o mercado de trabalho. Parece que nada disso é o suficiente para a gente parar de uma vez por todas e verificar o que está acontecendo. Por que nós não elegemos pessoas decentes para os cargos que de fato trabalham em prol do povo e não somente para explorar a população e tirar proveito próprio? Porque nós não paramos com essa conversa, com esse hábito de ficar votando de umas pessoas contra as outras como se fosse uma guerra, um time de futebol que eu torço para um determinado time, você torce para outro e vice-versa, e a gente vê quem é que ganha. E o lado que ganhar prejudica o lado que perdeu. Nós estamos todos na mesma situação socioeconômica, sociopolítica. É um momento de integração, um momento de união, não é de segregação. Não é um momento de ficarmos atirando literalmente um contra os outros. Não é o momento de ficar nos degladiando para ver quem está certo e quem está errado. É o momento de a gente sentar de forma civilizada, estabelecer um diálogo e verificar o que de fato está acontecendo no plano concreto e não abstrato. Não adianta ficar inventando mentiras dizendo que nós estamos numa ditadura. Justamente sobre a direção, sobre a presidência de um sujeito altamente inescrupuloso que faz todos os seus atos única e exclusivamente em prol de si próprio e daqueles que estão com ele e tenta se legitimar a todo custo, a todas as formas, inclusive inescrupulosas e corruptas, para se legitimar no poder e implantar uma verdadeira ditadura nesse país. Não adianta ficarmos buscando subterfúgios para justificar
tanta ineficiência, tanta imoralidade, tanta precariedade nesses vários setores de serviços públicos de atendimento para a população e tentar ficar florindo que a pessoa está fazendo algo quando na realidade não está. Não adianta também ficar tentando justificar as falas e inclusive as condutas que todos nós estamos vendo e sentindo na própria carne. O aumento dos combustíveis, o aumento da cesta básica, a precariedade, a alta do desemprego, a precariedade de acesso à educação, à saúde pública, ao transporte público. Tudo são coisas que nós estamos vivenciando e vendo o que está acontecendo. Portanto, nós temos que ter a consciência de votar em pessoas que, de fato, façam e trabalhem em prol do povo. Agora, não adianta só falar isso. É imprescindível que nós venhamos a criar uma política ou leis que venham a punir essas pessoas que, de alguma maneira, votam em pessoas escancaradas e nitidamente inescrupulosas, bandidas, despreparadas. Então, assim, nós não podemos contar apenas com a justiça eleitoral para barrar candidaturas de pessoas que não têm idoneidade. Nós precisamos conscientizar a nossa população, de fato, a votar em quem tenha mínimas condições morais, pessoais e, inclusive, educacionais, profissionais, de trabalhar em prol do povo e não ficar se perpetuando em um cargo político, em um mandato atrás do outro, apenas para benefício próprio dos seus familiares e dos seus comparsas ou dos seus colegas, dos seus companheiros de partido, de empresas. É imprescindível que nós venhamos a nos conscientizar e nos desvencilhar desse mau hábito que nos acompanha desde o período colonial até o presente momento e passarmos a votar de forma realmente responsável em prol do bem comum de todos.